E se o programa de sócios-torcedores do Santos fosse inspirado na mitologia nórdica, nos vikings? Isso mesmo, eu vou contar essa história pela primeira vez com exclusividade aqui agora no Drops do canal 7-1. Tá preparado? Então já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, marca o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo do canal 7-1. E agora eu vou contar para vocês essa história. Programa de sócios-torcedores do Santos Futebol Clube inspirado na mitologia nórdica, isso podia ter acontecido em 2015. E todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, eu sou torcedor do Santos Futebol Clube. E eu tinha um sonho, eu queria trabalhar lá dentro do clube. E procurei essa oportunidade, cavei, consegui alguns contatos e estive em algumas reuniões lá dentro do Santos Futebol Clube no início de 2015. E como surgiu essa história? Eu estava em 2015, no início, conversando com um daqueles gerentes de marketing, né, que passou pelo Santos naquela época, né, o Santos trocou bastante, então em uma conversa com um deles, eu comentei, eu sou sócio torcedor do Santos. Ele virou para mim, mas você é trouxa, cara, o que você ganha com isso? Não ganha nada com isso, só tá perdendo, só tá ganhando dinheiro, não tá levando vantagem nenhuma. E olha, por mais que tenha sido uma conversa de camaradagem, não foi para me humilhar, né? O contexto da conversa foi outro, né? Tava bem humorado, tá? Foi tipo, sei lá, um toque. Ô meu, para de pagar, né? Mas me chamou muita atenção. Mesmo, né, sendo uma conversa amistosa, por que o gerente de marketing do Santos Futebol Clube não estava defendendo com unhas e dentes o programa de seus torcedores? Por quê? Por que ele acha que era um desperdício? E aí eu fui começar a pesquisar, né? Isso me incomodou, fiquei com uma pulga atrás da orelha. Falei, tá aí uma oportunidade para eu, de repente, tentar entrar no Santos Futebol Clube. Vou preparar um novo projeto de sócios-torcedores para o Santos. Eu estava fazendo um MBA em Marketing e Vendas na época e transformei o meu projeto de TCC no programa de sócios-torcedores do Santos, inspirado na mitologia nórdica. E aí que eu fui pesquisar, né? Fui entender por que os programas não funcionavam. Constatei tanto do Santos quanto de outros clubes. Quando que os programas de sócios-torcedores começavam a alavancar? Novos estádios, ou seja, clubes que começaram a ter novos estádios. Isso impulsionava muito os sócios-torcedores. Campanhas vitoriosas com títulos, ídolos. Ou agora num momento difícil, né, como essa da pandemia, em que os torcedores estão comprando ingressos virtuais para jogos que não existem, estão se associando ao clube, ou seja, é sempre um movimento de solidariedade do torcedor com o clube. E enfim, qual que é a recompensa? Qual que é o envolvimento? Você fala, mas se você for no supermercado tal e comprar 4 caixas de cerveja, você ganha a quinta de graça. Meu, pra que eu vou querer 5 caixas de cerveja aqui dentro de casa? Mesmo sem pandemia, quantas vezes eu vou fazer churrasco para ir pagar tudo para os meus amigos, para minha família, por exemplo? Ou comprar um carro, numa montadora de luxo com desconto? Ou seja, são vantagens que não querem dizer nada. E aí que diante de uma constatação fácil e rasa dessa, ficava fácil entender alguns números que afetavam o Santos e outros clubes também, de inadimplência. Eu vou explicar para vocês. Números públicos, tá? Na época eu peguei do Movimento por um Futebol Mais Forte. Em março daquele ano, de 2015, o Santos tinha 57.470 associados, exatamente. Cerca de 22 mil estavam inadimplentes, ou seja, quase 40%, 38% mais ou menos. E é importante considerar que o clube de futebol não pode, por lei, cobrar o sócio-torcedor que está inadimplente. Não pode, de jeito nenhum. Por mais que a dívida fique rodando, somando, virando bola de neve, ele não pode cobrar, não pode protestar, não pode fazer nada. E considerando um plano básico de R$30 por mês, em 2015, esses 57.470 associados representariam uma receita para o Santos anual de R$20.689.200.
quase 40% dessa receita nunca entrou nos cofres do Santos. Receita perdida que talvez alguns torcedores inadimplentes tenham pago nas mensalidades que estavam em atraso, mas outros simplesmente desistiram. Eu fui um caso. E eu estou falando do Santos Futebol Clube, mas essa realidade se aplica a muitos e muitos outros clubes, viu? Então vamos contextualizar um pouco com a história do programa Sócio Rei, lançado na ocasião do centenário do Santos, em 14 de abril de 2012. E tinha o Pelé como garoto propaganda, centro das atenções, homenageado, né, no nome, Sócio Rei, por causa, obviamente, do Pelé. Na época, a administração cabia à empresa CSU. E o Santos, com o lançamento desse novo programa de sócios torcedores, disparou rapidamente, né? Conseguiu esses 57 mil torcedores, pouco mais que isso, só que estagnou. Ou seja, um programa que poderia ser super legal, oferecer experiências, envolver o torcedor com o Santos Futebol Clube, nada mais era do que uma displicente taxa de arrecadação para o clube. E isso foi exposta nessa conversa que eu tive com aquele gerente de marketing do Santos, que me chamou de trouxa por ser sócio torcedor. Então eu precisava encontrar referências, o que poderia ser, né, utilizado, né, como um mote, como chamariz para um programa de sócios torcedores. Poderia ser pescadores? Poderia ser, de repente. Poderia ser os piratas? Pirata não. Pirata não é legal. Pirata lembra pirataria, saques, roubo. Pirata nunca é herói. Mesmo o Jack Sparrow, com toda a simpatia dele, é um malandro. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que os jogadores mais raçudos eram chamados de guerreiros da vila. O Léo, por exemplo, cara que sempre se doou, sempre deu sangue, suou a camisa do Santos, honrou com dignidade. Esse tipo de atleta sempre recebeu essa homenagem, essa alcunha do torcedor, né? Sempre foi chamado de guerreiro da vila. Então comecei a pensar, quem que são os guerreiros do mar e tal? E fui chegar nos Vikings, né? Fui estudar um pouco da mitologia nórdica e obviamente que nem tudo é tão edificante, mas sim, eles têm um lado, né, interessante de desbravamento, de conquistas, de vitórias, de guerreiros fortes. Então eu tentei aproveitar esse lado e sobretudo, né, porque era uma época que os Vikings, a temática Viking começava a entrar em voga. A gente estava no início da série Vikings, né? Começavam já tinham os filmes do Thor, os primeiros filmes dos Vingadores, e ainda havia uma expectativa, uma perspectiva de novos filmes do Thor e dos Vingadores com esse personagem, né, inspirado na mitologia nórdica. Então era um momento super propício, né, para explorar. Hoje, depois eu vou contar se eu faria hoje ou não, né, um programa com essa temática. Então os escandinavos foram povos guerreiros, né, os vikings em si, que se lançavam ao mar para desbravar o mundo, para conquistar recursos, para proporcionar melhores condições, né, para a população escandinava. Esses guerreiros eram os vikings, né, e eles eram muito temidos porque eles não tinham medo da morte. Eles achavam que se morressem eles iam para Valhalla, né, beber com Thor, com Odin, e eles eram muito fortes, muito hábeis também. E os deuses nórdicos, que também eram mortais, né, eles se juntavam às lutas dos vikings, segundo a mitologia, né, em algumas batalhas especiais. O próprio Odin, que chegou a tirar um olho, não é verdade? E essa também era uma possível associação, considerando que o Pelé é o rei do futebol, e muitas vezes chamado de deus do futebol. Então era uma associação possível, plausível para aquele momento. E o que eu vislumbrei naquele momento é que os torcedores do Santos Futebol Clube seriam os guerreiros do clube. Os guerreiros fora das quatro linhas, nas arquibancadas, torcendo que seja dentro de casa, mas envolver esses torcedores, fazer parte, né, do Santos Futebol Clube, parte de uma família, parte de um time vencedor, parte, né, de uma incursão de guerreiros vitoriosa. Justamente para integrar o torcedor, para ele se perceber como um guerreiro fundamental para o desenvolvimento do Santos Futebol Clube, para as vitórias, para o engajamento, sabe, para conquistar novos torcedores, para tudo. O torcedor é importantíssimo. Então eu propus uma nova identidade visual,
né, para esse programa que seria Vikings do Santos, Santos Vikings, enfim, o nome provisório é Vikings do Santos, mas poderia ser qualquer outro, a gente poderia discutir, né, em algum momento. E dentro dessa temática se criaria produtos e serviços personalizados com essa temática viking para os sócios torcedores do Santos Futebol Clube. O Santos poderia ter até um terceiro uniforme inspirado na mitologia nórdica, inspirada nos vikings. E não há qualquer problema em utilizar a imagem dos deuses nórdicos. Inclusive o Thor. Se fosse o caso de querer associar com o herói da Marvel, é só uma questão fácil de discutir o licenciamento do personagem, né, da imagem do personagem da Marvel. Mas fora isso, também se não tivesse o licenciamento, poderia se usar também uma imagem do Thor personalizada para o Santos Futebol Clube e não haveria qualquer problema. Então tinha como objetivo valorizar a marca e agregar valor ao programa de sócios torcedores do Santos Futebol Clube, que era um lixo. Não tinha nada assim de para o sócio torcedor, né, usufruir. Sei lá, se você fosse lá na lojinha do Santos, na Vila Belmiro, você teria 10% de desconto na compra de uma camisa. Mas assim, quantas vezes você compra a mesma camisa, né, do Santos por ano? Ou seja, precisa engajar mais, criar outras formas de recurso, né, para o clube. Então, através desse engajamento, tinha como proposta, né, tinha como objetivo fazer com que os torcedores fossem mais ao estádio. O Santos tem 7 milhões de torcedores no Brasil. 7 milhões. Não dá para ver uma Vila Belmiro vazia. Então tem potencial para encher a Vila Belmiro e faltar ingresso. Todos os jogos, mesmo em jogos ruins. Não tem problema. Então falta assim o torcedor se sentir parte, se sentir um guerreiro da Vila. Tem que integrar, tem que gerar essa emoção. Não dá para contar só falar tem que levar o jogo para São Paulo, porque no Pacaembu a gente coloca mais de 20 mil torcedores. Porque, obviamente, às vezes ir para Santos é uma viagem cara, porque você você tem um pedágio de R$30 quase, combustível, aí você chega lá, você faz um lanche, tem o preço dos ingressos, aí você volta. Ou seja, é uma viagem, é um passeio caro, né, para o torcedor paulistano, para quem está na cidade de São Paulo, descer a serra e ir para Santos. Então, precisa criar motivos para que esse torcedor de São Paulo também queira ir para a Vila Belmiro. E para quem está em Santos. E também mobilizar as cidades da região, porque o Santos não é um time só de Santos. O Santos é um time da região, o Santos é um time do Brasil, um time do mundo. E realmente precisa criar essa mobilização para que os torcedores se sintam parte do Santos Futebol Clube, se sintam importantes, fundamentais no desenvolvimento do Santos Futebol Clube, nas conquistas. Eu quero ver o torcedor do Santos, porque eu frequento estádio. Não sou um frequentador assíduo, mas vou ao estádio sim. E cara, a gente quer ver o torcedor do Santos em todos os jogos, não só nos grandes jogos mais importantes da Libertadores, numa decisão. Eu quero ver o estádio lotado, seja qual for, né, o adversário, inclusive a modalidade. A gente poderia usar isso para levar torcedores a prestigiar o futebol feminino, as Sereias da Vila, as categorias de base, sabe? Gerar esse amor no torcedor em todas as modalidades. Até futebol de botão, futebol Gulliver, brincando assim, mas é isso, cara. Vestiu a camisa do Santos para disputar uma partida, que seja de par ou ímpar, o torcedor tem que estar ali, né, engajado, com vontade de torcer. E torcendo, né, querendo ver o time vitorioso e sempre jogando bem, jogando para cima. E em 2015, na ocasião do meu TCC, eu cheguei a planejar planos para os sócios torcedores do Santos Futebol Clube, né? Tinha algumas sugestões de nomes, de preços. Obviamente que tudo isso poderia ser discutido, né, internamente e chegar a outros valores, outros nomes, mas ali já havia algumas sugestões, inclusive personalizados, até mesmo para a torcida feminina, para integrar elas. Futebol não pode ser só um ambiente extremamente masculino. As mulheres gostam de ir ao estádio, de prestigiar futebol masculino, feminino,
também gostam, elas são torcedoras assim como nós. Então, assim, já tinha pensado num programa especializado, personalizado, né, para as mulheres, para as sereias da vila. Então, cara, o Santos tem 7 milhões de torcedores. Naquela época, só 54 mil eram associados e tinha mais de 20 mil, 22 mil de inadimplentes. Olha o potencial de crescimento que tem para o programa de sócios torcedores. Potencial de geração de receita que há. É muito grande. E é muito chato quando o torcedor não percebe vantagem. Quando ele se desestimula a pagar, a continuar sendo sócio, a continuar pagando as mensalidades. Porque se pagar, pagou, legal, estou ajudando o meu clube, mas se não pagar também não faz diferença alguma, sabe? O mundo não vai deixar de girar, não vai acontecer nada, não vai perder, enfim, por aí vai. Então o programa ele também se propunha a uma série de ações contínuas de engajamento do torcedor, sabe? De usar temáticas e brincar com o imaginário, com ídolos do clube, associar com a mitologia nórdica e, diante desse engajamento, fazer com que o torcedor gaste mais dinheiro com o Santos Futebol Clube, com produtos oficiais, licenciados, com ingressos. Tem uma série de ações que podem ser feitas para aumentar a receita do clube de forma significativa. Teria também uma multiplataforma de comunicação, considerando as mídias sociais, o site oficial, app, enfim, newsletter, tantas formas, né, de comunicar, de manter o torcedor engajado, trazendo informações, dados, histórias, proporcionando experiências também através dessas mídias. Então eu acredito e continuo acreditando que o sucesso de qualquer programa de sócios torcedores, seja do Santos Futebol Clube, ou de qualquer outro time de futebol, ou de qualquer outro esporte, passa especialmente pela valorização do torcedor. A gente precisa valorizar, unir o torcedor, fazer com que ele se sinta parte dessa família, parte do clube de futebol. Não dá para contar só com a solidariedade dele, com uma boa vontade em querer ajudar nesse momento de pandemia comprando ingresso virtual, se associando só para ajudar o clube. Não, o cara é importante e a gente precisa dar importância para o torcedor. E é isso, eu tenho o projeto guardado até hoje, tá? Ele é muito mais detalhado do que isso que eu vos apresentei nesse momento. E eu apresentei, né, ao Santos Futebol Clube na ocasião. Infelizmente, né, não foi para frente, não procedeu com esse projeto. Eu acho que seria muito legal. E você deixa a sua opinião pra gente. Você gostaria de um programa de sócios torcedores do Santos inspirado na mitologia nórdica, nos vikings? Ou, enfim, algo que fosse temática e que valorize o torcedor do Santos Futebol Clube? Olha, hoje em 2020, será que eu faria esse mesmo projeto? Talvez sim. Eu gosto muito, tenho muito orgulho desse projeto que eu desenvolvi naquela ocasião em 2015, mas acho que a essa altura valeria um novo estudo, né, para ver se realmente essa temática continua em voga, se a gente ainda conseguiria surfar nessa onda. Valeria a pena naquela época e já teria um engajamento já para continuar ainda por muito tempo. Mas para começar a criar isso agora, talvez eu acho que merece estudo. Talvez fizesse um programa de sócios torcedores inspirado no futebol arte, ou seja, buscar talvez artistas, de repente um Mondrian, um Kandinsky, enfim, o que pode, né, movimentar o Santos, o que a gente pode trazer do mundo da arte para o programa de sócios torcedores, para uniformes, sei lá, para um terceiro uniforme, para uma linha personalizada para os sócios torcedores. Acho que caberia um estudo também, enfim, ideias a gente pode ter várias, podemos ter muitas ideias e independente, né, do que seja feito, o programa de sócios torcedores do Santos ou de qualquer clube, ele só é válido, ele só realmente vai ser efetivo e sem contar com inadimplência, porque a gente fala, nossa, o programa cresceu para 50 mil, o do outro clube para 100 mil, para 150, mas qual que é o índice de inadimplência de cada um desses times, de cada um desses programas? Precisa se considerar, sem envolver o torcedor,
esses índices serão muito altos. Sempre o clube vai estar perdendo muita receita importante, vital para os clubes se reerguerem, porque a maioria são todos endividados, para reforçar os clubes e por aí vai. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Gostou? Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, marca o sino para receber as atualizações. Comenta, fala o que você achou desse vídeo. Gostou? Achou uma porcaria? Comenta aí, dá a sua sugestão, comenta e ajuda a gente a crescer. Então compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do Telegram, do LinkedIn, do TikTok, do Instagram, em todos os lugares onde você quiser e puder. Ajuda a gente a crescer. Até o próximo vídeo do canal 7 a 1. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh.